Olá, boa noite. É com grande alegria que eu recebo na semana na Semana Mundial da Harmonia Interreligiosa algumas pessoas que eu conheço e que eu admiro e que eu tenho um pouquinho de curiosidade para saber um pouquinho mais sobre suas práticas religiosas, sobre os eventos que participam. Esse ano a gente traz o tema Semana Mundial da Harmonia Interreligiosa, Conversas, Paz e Amor. Vamos bater um papo sobre religião, porque eu acredito que quando a gente conversa e a gente conhece o outro, a gente deixa de ter problemas, né? A gente convive melhor. Então, todas as religiões pela paz, o diálogo entre as civilizações e a eliminação de todas as formas de intolerância e indiscriminação com base nas tradições religiosas, espirituais e indígenas. É com esse objetivo que no período de 1 a 7 de fevereiro, a gente está realizando o encontro Semana Mundial da Harmonia Interreligiosa, que acontece desde 2011, que é um evento global promovido pela ONU. Aqui em Campina Grande vai ser o primeiro encontro e além das atividades virtuais, a gente vai ter uma feirinha e algumas vivências no domingo, das 8 da manhã até as 14 horas. Então é uma honra estar com vocês. Hoje nós estamos aqui para participar da mesa Cotidiano de Fé, Práticas do Dia a Dia, Vivências e Partilha de Conhecimentos, com o Salete Aquino, que é da URI Brasil, eu, que sou representante da URI Borborema, e sou uma bruxa urbana. Estaremos também com o Rafael, já está aqui com a gente, Rafael Cavalcante Paulino, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Temos Rômulo Lemos, que ele é dos desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu já dei uma curiosidadezinha, já dei uma olhada, e é um projeto lindo para a juventude, né? Temos Odete Lacerda, que é Fé Bahá'í, estou esperando aqui Augusto, para ver se ele consegue conectar. E ainda temos a Gitan Rita Gisele Hare Krishna, né? Vai dar um pouquinho da sua vivência. E a Adriana Evangelista Rodrigues, da Seixonoye, e ela é da escola de Ikebana Kado Sangetsu. Não sei se eu pronunciei correto. E ela vai falar um pouquinho dessa vivência dela. Agora eu vou passar a palavra para a Salete, que ela é a presidente da URI no Brasil e tem uma mensagem aí para falar da gente, vai contar um pouquinho sobre a URI, para quem não conhece. Obrigada, Manu, querida. Sim, eu sou da URI Brasil, mas também tenho a honra de estar há 6 anos no Conselho Global da URI, o que muito me honra. Bom, queridos todos e todas, membros desta mesa de abertura, irmãos que estão nos ouvindo agora e nos ouvirão depois. Campina Grande sempre nos surpreende. Há 30 anos organiza o Encontro da Nova Consciência, que mostra ao mundo a beleza do convívio de todos os diferentes, numa declaração explícita da unidade na diversidade. E agora traz para a cidade a Semana Mundial da Harmonia Interreligiosa. Sou uma apaixonada pela cooperação interreligiosa desde o ano 2000, quando li a Carta de Princípios da URI, Iniciativa das Religiões Unidas, cujo objetivo é criar culturas de paz, justiça e cura para a Terra e todos os seres viventes, tendo como protagonistas pessoas de diferentes crenças. Para se ligar à URI, deve-se formar um grupo de no mínimo 7 pessoas, de no mínimo 3 tradições religiosas diferentes, candidatar-se e ser aprovado por um comitê. Isso passa a se chamar um círculo de cooperação. Com 22 anos de fundação, a URI já conta com 1.100 círculos de cooperação pelo mundo, espalhados em 110 países. No Brasil, somos 14 círculos, sendo um o CC URI Borborema, co-organizador deste evento. Abraço a todos aqui, através da nossa Manu. Quando a Semana Mundial de Harmonia Interreligiosa foi criada na ONU, foi por pedido do rei Abdullah II da Jordânia. E ele, em seguida, disse que gostaria de premiar as melhores ações que ocorressem a cada semana.
Foi assim que o CC Brasília se candidatou e recebeu o prêmio, terceiro lugar, no ano de 2019. E sabem quem é o coordenador do CC Brasília? Elianildo Nascimento, que dispensa apresentações em Campina Grande. Aqui rendo minha homenagem a Elianildo, que não só é fundamental do evento da Nova Consciência, como se tornou um dos principais defensores no Brasil dos direitos humanos, da diversidade religiosa e, ao mesmo tempo, da laicidade, como tem que ser. O trabalho que nos cabe fomentar a harmonia em geral e a harmonia interreligiosa em particular, em tempos tão difíceis como os que estamos vivendo, é um desafio grande. Mas eu trouxe aqui um pequeno vídeo com jovens da URI do mundo inteiro para nos inspirar. Eu queria que a Manu colocasse esse vídeo, que é o trabalho que foi realizado por jovens da URI no ano de 2021. Uma pequena amostra. Espero que tenham gostado dessa pequena amostra de sonhos que a gente pode ter, porque a juventude é o caminho, né? Nós já estamos, quer dizer, a maioria aqui que está na tela já está, assim, meio caminho andado, né? Então, nós temos que investir nos jovens. A URI está fazendo isso fortemente, junto também com as questões ambientais, há uma coordenadora para mudanças climáticas em nível mundial, e também na questão indígena, o reconhecimento da sabedoria indígena, que nós temos que buscar a todo custo, né? Para que o planeta tenha sustentabilidade. Bom, queridos, eu fico aqui agradecendo muito a cada um que tem contribuído na organização desse evento. Tenho certeza que essa semana vai ser maravilhosa. Agradeço ao Círculo de Cooperação da URI Borborema, ao canal Paraíboa, aos que estão apoiando o Fórum da Diversidade Religiosa da Paraíba, a Feira das Estações, o Movimento Vamos Juntas e o Coletivo Sonoras de Artistas Autorais. Muito, muito obrigada pela dedicação de cada um de vocês e um abraço especial aos que estão aqui hoje nessa telinha também. Obrigada.
Muito obrigada, Salete, pela sua presença. Você é sempre maravilhosa. Obrigada pela força, pelos ensinamentos. E agora vamos seguir com a programação. Espero que essa semana seja bem bacana mesmo, né? O bom de se falar sobre a harmonia interreligiosa é que uma pessoa vai chamando outra, e acaba se tornando uma rede, né, de apoios, de amigos, e a gente vai vendo que a, a diversidade de culturas, de crenças, de credos é maravilhoso. E Campina Grande, justamente por conta ali do evento da Nova Consciência, ele tem essa diversidade religiosa aqui em Campina Grande, né? Não deu tempo de contactar todo mundo, mas a gente tem um pouquinho aqui do que vai ser, do que é Campina Grande, né? E reforçando que domingo, dia 6, a gente vai ter uma feirinha, a gente vai ter artesanato, vai ter prática de yoga, dança circular, e a professora Adriana, que vai falar um pouquinho das ikebanas, vai fazer uma exposição lá, já estou contando com ela, já estou contando o segredo da professora Adriana. Então, eu queria até convidá-la agora para falar um pouquinho desse seu trabalho com ikebanas, do Seixonoye. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Boa noite, Manu, boa noite, Salete. Em nome da... Aí eu vou corrigir a Manu, é a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, mas é natural, porque a Seixonoye também tem origem japonesa, então muitos realmente confundem. Mas em nome dos nossos superiores da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, quero agradecer esse convite. É uma honra estar fazendo parte aqui desse momento tão importante, de que vai trazer tanta paz, tanta harmonia ao longo de toda a semana. Eu fiz um texto para não me delongar muito e para me guiar, né? Então, eu peço licença que eu vou ler um pouquinho, mas é para que a gente possa ter uma linha, porque quando a gente começa a falar daquilo que a gente gosta, a gente tende a perder o tempo, né? A se perder no tempo. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Adriana Evangelista Rodrigues, como a Manu falou, e eu sou professora adjunta da Ikebana Sangetsu, que faz parte de uma das colunas da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. A Igreja Messiânica, ela tem o Jorei, que vocês vão poder conhecer no domingo, que vamos estar lá também com todos. Temos a coluna da Ikebana, que é a coluna da arte, e temos a coluna da agricultura natural, que é o plantio respeitando a força do solo, sem inclusão de nenhum outro elemento. E essa igreja, ela foi criada no pós-guerra, no Japão, pós-segunda guerra, por Mokichi Okada. E ele criou a igreja para que a gente pudesse trazer para o mundo, trabalharmos juntos para que o mundo tivesse prosperidade, saúde e paz. E dentro disso, ele criou, então, a escola, e a escola de Ikebana, Kado Sangetsu, ela tem como... Kado Sangetsu significa caminho da flor. E ele, quando ele criou, ele colocou o seguinte texto, que o objetivo da escola era adornar com flores todos os lugares e classes sociais, colocando-as à vista de qualquer pessoa, em cima da escrivaninha, no canto do escritório. Aí ele coloca o quanto uma flor nos reanima e nos faz sentir um toque de pureza. Se chegarmos ao ponto de existir flores, onde quer que haja pessoas, a força para tornar esse mundo infernal será bem grande. Então, quando ele instituiu a escola, ele instituiu com esse objetivo. Então, é com esse objetivo que nós fazemos todas as nossas atividades, sempre buscando levar, além do nosso crescimento pessoal, espiritual por meio da arte, também fazer com que o outro possa crescer espiritualmente, apreciando a Ikebana Kado Sangetsu. Existem muitas escolas de Ikebana no Brasil, no Japão, elas são instituídas, existem escolas com mais de 550 anos, mas a nossa ela é mais recente, porque é no pós-guerra, e ela foi instituída com o objetivo de chegar em todas as classes sociais, utilizando poucas flores. Então, aqui atrás de mim, tem uma Ikebana, então vocês podem ver que são pouco, a gente usa pouco material, normalmente usamos material que temos
cultivando, que a gente cultiva em casa, no jardim, num vaso. Então, para que a gente possa ter a flor mais presente, sem que haja necessidade de investimentos altos. Hoje a gente vive num mundo caótico, né? E certamente a flor, ela cria essa energia ao nosso redor. Então, eu, por exemplo, sempre utilizo a ikebana em todas as minhas atividades. Na minha casa, no meu trabalho, eu sempre tenho uma ikebana perto de mim, porque eu acredito na força de mudança, na força que essa flor, ela traz no momento em que eu mais preciso, para me trazer tranquilidade. E a prática da ikebana, ela é um caminho de autoconhecimento, onde por meio das flores naturais e respeitando a trilogia Verdade, Bem e Belo, o praticante, ele eleva os seus sentimentos, porque quando o Mokichi Okada criou a escola, ele acreditou que a arte eleva o sentimento, e não é assim? Não é tão bom quando a gente ouve uma boa música, quando a gente vê um quadro pintado com tanto sentimento, o sentimento do artista nos transmite aquilo que o artista deseja, paz, tranquilidade, e muitas vezes nos traz aquilo que nós estamos buscando, que são os mais diversos sentimentos. Então, quando eu estou praticando a arte da ikebana, estou mexendo com a flor, respeitando o galho conforme ela nasceu, respeitando o vaso, trazendo um paralelo entre o vaso e o material que eu colhi. Quando eu faço isso, eu estou elevando o meu sentimento, eu estou mudando as minhas atitudes, eu estou me tornando um cidadão melhor. Então, todas as aulas de ikebana, as vivências de ikebana que nós fazemos, ele sempre vai ter esse objetivo, tornarmos pessoas melhores, para que possamos viver junto com a diversidade, que possamos viver aceitando o outro como ele é, porque quando eu pego um galho para trabalhar e fixar no meu vaso, eu não vou fazer aquilo que eu quero, mas eu vou fazer aquilo que o galho me permite fazer. E esse respeito pela natureza, ele me ajuda a crescer, respeitando também o meu colega de trabalho, o meu parente na família, o meu vizinho, as pessoas que estão à minha volta. A arte da ikebana, combinando todos esses elementos, então, ela é um caminho que, quando nós começamos a trilhar, dificilmente a gente não quer mais trilhar, a gente tem um limite de aprendizagem. Ele não tem, porque é um caminho que você vai entrar e você vai fazendo e vai aprendendo cada vez mais, e você vai construindo o seu eu, e como você vai se sentindo melhor, então a gente acaba se apaixonando mesmo, né? Eu conheci a ikebana em 1993, e de lá para cá nunca mais larguei este caminho, porque eu não sei o que seria de mim se não fosse a força da natureza e se eu não tivesse encontrado Deus com as flores, né? Então, o praticante é levado a esse desenvolver essa arte, e nós nos tornamos artistas mesmo, porque quando a pessoa aprecia, né, o outro aprecia a minha ikebana, ele sente aquilo que eu coloquei na ikebana, porque o movimento todo que eu vou fazer, e é um movimento, a gente faz todas as atividades bem devagarinho, a gente vai sentindo mesmo cada um, você vai admirando o galho, você admira a posição, você admira como ele está colocado no vaso. Então, quando a gente está trabalhando isso, a gente se esquece do tempo. Então, a minha ansiedade, ela vai embora. Se eu estava brava, eu fico tranquila. Então, essas coisas que nos incomodam no nosso dia a dia, ela vai se diluindo por meio da prática da ikebana. Então, a gente, nas nossas aulas de ikebana, a gente sempre fala para os nossos alunos, para os nossos frequentadores, olha, use a ikebana no seu dia a dia, use a ikebana em sua casa, porque ela vai lhe trazer isso que nós precisamos para passar os nossos momentos, né?
sejam os momentos do trabalho, os momentos na família. Todos nós temos, eu acredito, por ser messiânica, que é um processo de purificação e que todos tenhamos que passar por aquilo que está sendo colocado. Mas como eu vou passar por aquilo, se eu vou me estressar ou se eu vou passar por aquilo com o máximo de tranquilidade, buscando o equilíbrio, é a flor que me traz. É por isso que a gente acredita nessa prática, né? E aí, por meio dos cursos regulares, das vivências, nós atingimos, por exemplo, o ano passado, que foi o ano da pandemia, né? Um ano muito difícil, nós atingimos mais de 50 mil lares em todo o Brasil, porque nós chegamos também de maneira online. Então, hoje, nós temos tanto atividades presenciais, quanto atividades online na nossa unidade. Temos unidade em todos os lugares do Brasil, em cidades grandes, em capitais, em cidades pequenas. E aí, eu mandei para a Manu um QR Code, que vocês podem aproximar o celular desse QR Code, e vocês vão acessar a página onde tem muitas informações sobre a escola, tem muita coisa para falar, não vou poder falar tudo isso, né? Então, vocês podem ler, e lá também vocês vão acessar um display, que é esse display, é uma folha, né? E que vocês, utilizando uma simples garrafinha de água, vão poder, o vídeo, lá tem um vídeo que ensina, esse momento chama Flor e Ser. Então, esse florescer, ele é um vídeo e ensina vocês a fazerem. Então, aqueles que tiverem interesse em fazer antes de domingo, porque no domingo a gente vai fazer no Parque da Criança, mas aqueles que tiverem interesse de fazer, vontade, para ver como é, né? Então, vocês acessam, basta ter uma garrafinha ou um copo em casa, ter uma impressora para imprimir esse papel, e lá vocês vão poder fazer uma ikebana, né? Eu gostaria também, se for possível, Manu, depois, eu não sei como que é a organização, de disponibilizar o meu celular, para que aqueles que tiverem dúvidas possam colocar aqui para a gente conversar, tá bom? Eu acho que era isso, Manu. Não sei se eu passei do tempo, não é? Aqui está o QR Code, então quando vocês acessarem, eu não sei se a gente consegue mandar para as pessoas, eu não sei como que poderia ficar disponível, aí é com o Manu. Adriana, eu posso disponibilizar nos canais do evento, Pode. Mandar para todo mundo, para a rede, né? Pode, por favor. Compartilhar. Eu vou Pode, compartilhar é para compartilhar mesmo. Aí eu deixo um pouquinho mais no final do evento, que vai ficar ao vivo, aí eu deixo o QR Code mais um pouquinho. Pronto. Porque daí basta olhar o QR Code que vocês vão direto para a página da fundação, que existe uma fundação, que é a Fundação Mokichi Okada, que leva o nome do fundador, aonde são todas as atividades da Ikebana Sangetsu. Então, vocês vão saber muito mais lá e saber das nossas atividades também, claro. Muito obrigada, Adriana. E domingo a gente se encontra, né, lá no Parque da Criança. Com certeza. Com Jorei e com Ikebana. Eu queria agradecer que a Adriana foi uma das primeiras pessoas a apoiar a URI aqui em Campina Grande, lá em 2018, quando eu visitei a Igreja Messiânica. Aí foi quando eu conheci, né, a Energia Jorei. Sim. Eu estava esperando para falar com alguém, aí vi aquela coisa ali acontecendo, né? Eu digo, vou receber uma energia boa, né? Uma paz, um lugar tão bonito. Ainda ganhei umas cartilhas sobre agroecologia, sobre o cultivo consciente. É muito bonito. Pena que essa pandemia aí está deixando a gente em casa por mais um tempinho, né? Mas tem coisas muito belas acontecendo. Muito obrigada, Adriana, e espero contar com você sempre. Obrigada, eu que agradeço, Manu. A Semana da Harmonia, a Semana Mundial da Harmonia Interreligiosa, ela tem a ideia de promover a cultura da paz e não violência, a compreensão e cooperação interreligiosa e intercultural na sociedade. E é por isso que a gente está aqui para conversar. E agora eu queria chamar o Rafael Cavalcante, que ele também já me ajudou bastante em algumas mesas do Encontro da Nova Consciência. Eu conheci ele acho que em 2020 e achei muito interessante o trabalho dele também aqui em Campina. Ele é da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil,
Então, Rafael, agora a palavra está com você. Fala um pouquinho da sua vivência aqui em Campina Grande, se as pessoas estiverem interessadas, como frequentar a sua igreja. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite para estar aqui. É sempre bom estar com outras pessoas falando sobre o assunto religião e o assunto religiões. Isso é extremamente importante, especialmente no mundo de hoje, onde nós estamos vivendo ao mesmo tempo um momento onde as informações estão sendo super acessíveis, super fáceis de achar, mas o filtro não está tão bom. Então é bom a gente conversar sobre isso. Eu sou membro da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou hoje ministro leigo nessa igreja, ou seja, basicamente funciono como ministro auxiliar temporário na comunidade local e aonde precisar. E a igreja que eu faço parte, ela é considerada uma das igrejas históricas do protestantismo, já tem alguma idade já como instituição Igreja Anglicana, cerca de mais ou menos 450 anos por aí, mas ela vem da tradição cristã, que já tem alguns milhares de anos, já vindo da tradição judaica, que já vem da tradição cananeia, ou seja, a gente tem uma raiz bastante longa nessa jornada. O que nos diferencia um pouco das outras igrejas é basicamente a maneira como a gente costuma ver o mundo, especialmente a relação com o mundo. Ultimamente, nos últimos séculos, a gente tem visto que a relação com o mundo, especialmente das igrejas cristãs, tem se deteriorado bastante, embora tenha tido até uma tentativa de se conectar mais e tentar não ter problemas com a cultura. A gente vê que essas tentativas têm falhado ultimamente, e a nossa maneira de ver o mundo tenta, em nós mesmos, transformar essa visão e mudar essa visão. É um esforço diário para que a gente consiga ser útil, porque a gente não consegue ser útil às pessoas se a gente está sempre colocando um muro entre nós e elas. Então, para tentar ser útil às pessoas, para tentar fazer um trabalho que a gente acha que é necessário, a gente precisa primeiro remover as barreiras. Para ajudar alguém, a gente precisa primeiro entender quem é aquela pessoa, qual é a situação daquela pessoa, e aí sim como é que a gente pode ajudar essa pessoa nos termos dela e não nos nossos termos, porque os nossos termos funcionam para nós, mas não necessariamente para a pessoa que a gente está querendo ajudar. Então, existe na Igreja Anglicana Mundial uma iniciativa e um pensamento muito forte de progredir nisso e tentar ter um diálogo com a cultura e com as outras religiões de maneira pacífica e harmoniosa, de forma que a gente possa contribuir e ajudar nesse progresso que a gente está passando e que a gente precisa tanto para atingir um mundo mais adequado para todos nós. Uma das curiosidades interessantes é que a própria URI, né, um membro fundador muito importante dela era um bispo da Igreja Anglicana, defensor ferrenho dos direitos, especialmente dos direitos da minoria, e ele mostra uma característica bem forte da nossa Igreja Mundial, especialmente aqui no Ocidente, que é justamente levantar as pautas e as bandeiras das pessoas que mais precisam. Nisso a gente não precisa ir muito longe, basta a gente ir para a nossa figura do Messias, do próprio Jesus, que durante a sua jornada aqui sempre teve ao lado e sempre levantou as bandeiras e a causa daquelas pessoas que precisavam na sua sociedade, sendo perseguido, sendo até morto por causa disso. Seus discípulos foram todos perseguidos, crucificados, mortos, assassinados, violentados, justamente porque eles tentavam subverter a questão social, os preconceitos, as barreiras e os muros daquela época. Obviamente, todo mundo sabe que hoje nós temos barreiras, muros, preconceitos e problemas que não são exatamente os mesmos que a gente tinha naquele momento, mas que são tão importantes quanto. Então, para poder seguir esse espírito, para poder continuar essa missão, a gente precisa primeiro entender o nosso mundo. Não mais olhar com os olhos de 2000 anos atrás, mas olhar com os olhos de hoje. Hoje, quem são as pessoas que precisam? Hoje, quem são as pessoas que estão
sofrendo hoje, quem são as pessoas que estão sendo excluídas. Como é que a gente pode trabalhar nisso hoje? Porque os desafios da época de Jesus ficaram na época de Jesus. Durante esses milhares de anos que nos separam, outros desafios surgiram. Então a gente precisa se remodelar o tempo todo. Não é uma questão de remodelar necessariamente a fé, mas sim a nossa própria humanidade, que é parte da fé e é parte da expressão da fé. Como pessoas que participam dos cultos, que participam da religião, que participam da ideia de progresso da religião, que participam intelectualmente, espiritualmente, socialmente, culturalmente da religião, nós temos que fazer essa parte de mudar. Porque, embora a gente tenha aquele entendimento cristão de que a divindade ela é única e ela é eterna e ela é imutável, nós não somos. Então, o nosso entendimento do divino, o nosso relacionamento com o divino, ele muda conforme nós vamos progredindo e conforme as nossas necessidades. A gente vê isso não só nas diferentes religiões que a gente encontra no mundo, mas até dentro das próprias diferenças que a gente encontra na nossa própria religião. Então, para cada cristão existe uma forma diferente de cultuar, para cada cristão existe uma maneira diferente de fazer isso. Para cada local do mundo que você for, vai ter uma tradição diferente dentro do próprio cristianismo que vê as coisas de maneira diferente. Então, se a gente consegue entender que existe uma necessidade especial para cada tipo de pessoa, para cada tipo de cristão, então a gente também tem que entender que existe um tipo de necessidade especial para cada pessoa que está fora também da nossa comunidade. Então, essa ideia nos leva sempre a tentar estender a mão e participar onde a gente puder com outras pessoas, outras ideias, opiniões diferentes, interpretações diferentes, para que a gente possa até aprender mais, como a gente vê o próprio Jesus fazendo. Se a gente for voltar até para o próprio Velho Testamento, que tem a fama de ser um livro bastante irado, a gente vai ver que existem regras e leis específicas para aquele povo que ordenam e obrigam eles a tratar bem os estrangeiros. Eles eram obrigados por lei a tratar bem os estrangeiros. E a gente vê o próprio Jesus falando disso, que embora tenha a lei para tratar bem os estrangeiros, eles não fazem isso. E a gente tem até o bom samaritano, né? Que a gente vê que é um estrangeiro cumprindo funções que deveriam ser realizadas pelo próprio povo hebreu. Então, essa ideia de se mesclar com a cultura, de entrar nela e de participar ativamente, completamente, inteiramente, integralmente do mundo, para poder entender ele e, então, ajudar a modificar ele sempre num caminho melhor e mais ideal, mais iluminado, é parte essencial do nosso princípio diário, da nossa convivência diária. Isso influencia basicamente todas as nossas decisões, por mais difíceis que elas possam parecer. O que é muito difícil você pegar uma tradição que tem 2000 anos e simplesmente dizer, gente, a gente fez isso errado durante 2000 anos, a gente precisa fazer diferente agora. Existe muita resistência, mas é uma resistência que, se a gente quiser ser fiel ao nosso propósito e ao nosso princípio, a gente precisa realizar. Hoje, para quem quiser conhecer mais um pouco sobre a igreja, a gente tem um Instagram. Vocês procurar lá Sinais do Reino, Anglicana Sinais do Reino no Instagram, vocês vão achar a nossa página. E aí vocês podem entrar em contato lá, que a gente vai responder com muita felicidade e muita alegria. E mais uma vez a gente agradece esse momento, participar desses momentos, porque é sempre refrescante para a alma ver que tem muitas pessoas nessa batalha. Não é só uma pessoa aqui e ali, tem muitas pessoas nessa batalha, tem muitas pessoas, muitas vezes silenciosas, lutando e brigando e trabalhando, cada um no seu lugar, para fazer o mundo diferente. Isso nos deixa muito felizes, porque a gente acha que realmente é assim que a gente constrói aquilo que a gente chama de reino, reino dos céus. É justamente isso, não é algo do outro mundo, mas sim é esse mundo aqui transformado. Então é isso que eu queria falar com vocês e mais uma vez agradecer. Muito obrigado e boa noite para todo mundo. Muito obrigada, Rafael. Palavras bem colocadas, né?
Eu só digo um pouquinho que ao invés da gente lutar, a gente pense mais um pouquinho sobre o objetivo da Semana da Harmonia, e que ao invés de lutar, a gente dialogue mais, né? A gente está precisando conversar. E o que é o diálogo, né? A gente falar e ouvir o outro, porque a gente está num momento que a gente não quer ouvir ninguém, né? É um momento onde cada um que queira falar mais alto, que queira impor o seu pensamento, a sua vivência, e quando a gente sabe que cada um tem sua maneira de enxergar, né? Que cada um tem suas experiências, cada um sabe por onde passou, sabe onde os espinhos doem, né? Então, que bom que existem eventos como esse, e espero que seja uma abertura para a gente conversar mais, né? Porque quando eu pensei na ideia de trazer esse evento, foi observando minha mãe, que ela já é uma idosa, e o que é que está sendo feito, né, pelas pessoas mais idosas, né? Como a religião está tratando os seus idosos hoje, né? Como a religião está recebendo a sua juventude, como a religião está acolhendo a diversidade humana, né? Porque dentro da bruxaria a gente acredita que o feminino e o masculino são extremos, mas não contrários de uma mesma divindade. E se são extremos, então o que há nesse meio, né? Toda essa diversidade humana que as pessoas, muitas não, são poucas, só que elas são barulhentas. Então a gente tem que fazer mais barulho do que elas, né? A gente tem que mostrar que ama teu próximo como a ti mesmo. Tanto do lado de se amar, porque as pessoas estão deixando de se amar, porque a gente só ama quando a gente se ama também. Então, quando eu vejo uma pessoa muito raivosa, eu só acho que é um pouquinho de falta de amor próprio, porque se a gente não se ama, a gente não consegue amar o outro, né? Então, agora, dando continuidade, né, porque o objetivo da semana, né, é trazer esse diálogo. A gente acredita que os imperativos morais de todas as religiões, convicções e credos fazem apelo à paz, à tolerância e ao mútuo entendimento. E é por meio do diálogo que a gente pode nos conhecer melhor, respeitar e conviver com o outro. Que é isso que a gente precisa, respeitar e conviver com o outro. Então, eu queria convidar agora Odete Lacerda, que eu estava com muita saudade dela. Que bom, é virtual, mas a presença, a distância não é ausência, né? A gente pode ser presente mesmo nesse mundo digital, nesse metaverso, né, que estão desenvolvendo aí. Pois é, eu também, saudade daquelas nossos encontros, né? Bom de conhecimento uns dos outros. Quiçá possamos voltar em breve. Mas eu agradeço o convite também, e eu gostaria de iniciar dizendo o que é a fé Bahá'í, né? Um pouquinho, porque ela é tão grande, tão imensa, que precisa da vida inteira para conhecer. Mas a fé Bahá'í surgiu com a revelação de Bahá'u'lláh, né, do Bab e de Bahá'u'lláh, em 1844, na antiga Pérsia, cumprindo todas as profecias, né, da vinda do prometido, da vinda de um novo manifestante para essa época, portanto, tem 168 anos, e a fé Bahá'í é a soma, né, de todas as religiões, os livros sagrados do passado, numa progressividade ao longo da história da humanidade. Então, a humanidade, conforme foi evoluindo, foi necessitando de novos orientadores. Então, vinha os mensageiros divinos, que nós conhecemos, desde que se tem registro, Abraão, Moisés, Zoroastro, né, Buda, Jesus Cristo, Krishna, né, antes, Maomé, Muhammad, né, e atualmente Bahá'u'lláh, Bahá'u'lláh significa glória de Deus. Mas Bahá'u'lláh foi o que trouxe esse princípio, entre os vários outros, da unidade na diversidade. Então, a fé Bahá'í está envolvida em muitos eventos e é parceira de muitos grupos no mundo todo, todos aqueles que trabalham, que querem, que buscam a unidade na diversidade.
na diversidade religiosa, a unidade na diversidade do homem e mulher, no gênero, né? A unidade na diversidade entre ciência e religião. Então, trabalha muito, os Baha'is no mundo todo trabalham na questão, principalmente focado na educação, porque acredita que a educação é a ferramenta, o instrumento que pode transformar essa sociedade, a sociedade humana, numa sociedade melhor, de paz e harmonia. Eu vou citar uma pequena frase, um texto, que Baha'u'lláh fala sobre o que como vê a educação, né? Como ele considera o homem e a importância da educação. Ele diz assim: considerai o homem como uma mina rica em joias de inestimável valor. A educação tão somente pode fazê-la revelar seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum benefício. Então, essa educação é uma educação completa, holística, né? E o foco da comunidade Bahá'í é na educação de crianças pré-jovens e jovens de uma geração que possa construir realmente um mundo melhor. Porque ele fala que o homem é uma mina rica em joias, que nós temos todos os atributos de Deus no nosso espírito, né? Na nossa alma, nós somos seres espirituais, mas precisa ser lapidado, precisa ser formatado, construído essa educação, e uma educação que contemple todas as 4 áreas da natureza humana, né? Uma educação que seja física, uma educação que conheça o seu próprio físico, né? E cuide dele, uma educação emocional, psicológica, uma educação espiritual e de virtudes, né? Voltada para as virtudes, e educação ecológica, porque sabemos que o ser humano ele é parte de todo o sistema ecológico, da natureza, né? Faz parte da natureza. E na comunidade Bahá'í, a Casa Universal de Justiça, que é o órgão máximo da administração da fé no mundo, tem apoiado e desenvolvido programas educacionais, né? Existe um programa que é padrão no mundo todo, em mais de 230 países, chamado Instituto Ruhi, que trabalham, o Instituto é uma escola aberta a todos, acolhe a todas as pessoas, crianças, indistintamente de classe social, credo ou cor, famílias, né? E esse Instituto Ruhi, ele tem programas específicos de educação desde a criança, né, de 5 anos, 6 anos, até 11 anos, depois passa para a educação de pré-jovens, que é entre 11 e 15, e a educação de adulto, que vai por a vida toda. Então, esse instituto, ele é feito pela comunidade. Existem instituições que capacitam membros da comunidade, mãe, jovem, para dar aula para as crianças, não precisa ser formado, porque tem todo um processo de capacitação, e é um projeto que está implantado em todas as comunidades que é possível, né? Ser feito nas áreas indígenas, quilombolas, né? E várias outras, áreas urbanas, áreas rurais. E esse instituto é uma escola aberta que acolhe e capacita quem deseja participar e contribuir. E tem sido um grande programa, um grande sucesso, e tem transformado já vilarejos de diversos países que eram violentos em vilarejos pacíficos, harmoniosos, tem transformado
grupos que antes eram inimigos, hoje são parceiros, em países da África, da Ásia, no Brasil mesmo, na Colômbia, por exemplo, onde o Instituto Ruy nasceu, então, há mais de 20 anos atrás. E eu sou uma que trabalha voluntária, né, para o Instituto do Nordeste, que são divididos em regiões, macros e micro-regiões. Então, eu viajo pelo Nordeste, Norte e Nordeste, Centro-Oeste, para ajudar nessa capacitação de jovens, pré-jovens, adultos, para desenvolver esse trabalho educacional nas comunidades, né? Transformar. Porque acreditamos que uma nova raça de homem, Baha'u'lláh disse isso, que precisa surgir uma nova raça de homens, não uma raça étnica ou intelectual, mas uma raça de homens de bom caráter, né? Homens que vejam no outro a sua imagem e semelhança, que vejam no outro a imagem de Deus, né? Que reconheça que todos somos criados por um mesmo Criador e que temos um objetivo em comum, que é voltar para Ele. E a gente precisa aprender a realmente amar o próximo, independente de qualquer diferença, porque nós temos a tendência de amar os nossos parecidos. Mas quando Jesus Cristo disse amar o próximo como a si mesmo, é o próximo, não importa as suas diferenças, né? Por isso, participar desses grupos de diferentes denominações religiosas, culturas, a gente aprende muito, é muito importante. Obrigada. Que bom lhe ouvir, Odete, sempre muitos ensinamentos, né? Tem até uma brincadeira que falam, olha, é para amar o próximo, hein? Não pode escolher. E para falar de amar o próximo, eu queria ver agora que eu sou muito curiosa por saber um pouquinho mais sobre os desbravadores, que eu vou chamar agora Rômulo Lemos, que ele é meu colega de trabalho, e eu dou uma curiada no Instagram dele, vejo ele sempre ali fardado, então eu queria saber um pouquinho mais sobre os desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, principalmente porque a gente tem essa carência da juventude hoje, né, de projetos que atendam a juventude, porque a gente está vendo a nossa juventude o tempo inteiro bombardeado, com tanta música ruim, com tanta mensagem negativa, que as pessoas acham que o mundo é isso, mas não é. Tem muita coisa boa acontecendo e a gente só precisa fazer mais barulho. Boa noite, Rômulo, seja bem-vindo. Boa noite a todos vocês. Primeiro eu agradeço a Manu pelo convite e fiquei até surpreso quando ela me convidou, mas é muito bom compartilhar um pouco sobre esse clube que eu faço parte. O Clube de Desbravadores, ele é um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos uma igreja cristã. A Igreja Adventista ela teve início lá em torno de 1844. E o Clube de Desbravadores ele foi oficializado mundialmente em 1950, lá nos Estados Unidos, por um pastor que viu realmente essa necessidade de ter algum movimento que atraísse os adolescentes, os jovens, para tirar os jovens da sociedade e orientar eles e formar bons cristãos e bons cidadãos para a sociedade. O Clube de Desbravadores, a gente trabalha com 3 áreas, que é o físico, mental e espiritual. O físico, nós temos as atividades físicas, nós acampamos. Nessa parte física, nós parecemos muito com os nossos amigos escoteiros, com acampamentos, com ordem unida. E no crescimento espiritual, nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos mais sobre o nosso Criador e o nosso Redentor. E na parte mental, nós temos as nossas especialidades, nós estudamos sobre a natureza, sobre constelações, sobre todo o universo. E eu tenho até aqui, isso aqui que eu tenho aqui nas minhas mãos é a nossa faixa de especialidade. Essas faixas aqui, essas especialidades, cada coisinha dessa representa uma habilidade. Isso aqui é na parte de acampamento,
isso aqui é estudos da natureza, isso aqui é trabalho missionário. Então, cada botãozinho desse aqui foi uma especialidade que eu fiz durante todos esses meus anos no Clube de Desbravadores. Nós trabalhamos com crianças e adolescentes de 10 a 15 anos. Então, crianças de 10 a 15 anos, nós trabalhamos com as classes. Cada idade tem a sua classe, como se fosse uma escola normal. Cada idade tem o seu caderno para fazer os requisitos. Todos os requisitos são dentro dessas 3 áreas, o físico, mental e espiritual. E sempre que ele completa uma classe, ele recebe um botãozinho para colocar lá na sua farda. E quando ele completa as 6 classes, aí ele se torna um líder de desbravadores. Que o líder, ele usa esse lenço amarelo com as faixazinhas coloridas aqui. Um desbravador normal, ele usa um lenço amarelo, mas sem essas faixazinhas, sem esse colorido aqui. Nós hoje estamos espalhados em todo o mundo. Nós temos 61 mil clubes de desbravadores espalhados e somos mais de 1.500.000 membros espalhados no mundo todo. Mais de 1.500.000. Aqui no Brasil, nós somos o país que tem mais números de desbravadores. São mais de 260 mil desbravadores espalhados no Brasil. Aqui em Campina Grande, nós temos 22 clubes de desbravadores espalhados em todos os bairros por aí. E nós, no nossos temos trabalhos sociais. Um dos trabalhos sociais que nós temos aconteceu agora em janeiro, que é a Missão Caleb. Nessa Missão Caleb, os nossos jovens, eles separam o seu mês de férias para fazer um projeto missionário, um projeto social também, em que eles escolhem uma cidade, escolhem um bairro, para passar um mês lá ajudando a sociedade, escolhendo famílias que estão necessitando de alguma coisa, de alimento. Aqui no bairro, eu moro nas Malvinas, e a Missão Caleb aqui, das Malvinas, escolheu uma família que estava com a casa bem precária a situação, então eles foram lá, eles arrumaram o telhado da família, pintaram as paredes. Então a gente tem esse trabalho missionário com todas essas crianças, de 10 a 15 anos, são crianças fazendo esses trabalhos, e muitas vezes as crianças que participam do clube também são pessoas necessitadas, em que a gente vai lá, acolhe a família, e a gente ajuda a sair de situações que não são agradáveis. E eu, por exemplo, eu entrei no clube com 12 anos de idade, na minha família não tinha nenhum adventista, eu entrei no clube com 12 anos, e eu fui uma ponte para minha família também conhecer o Clube de Desbravadores e também conhecer a igreja. Então, o clube hoje, ele é essa ferramenta, não só uma ferramenta missionária, mas uma ferramenta social também para ajudar os menos favorecidos. Eu achei muito bonito que o nosso irmão aí, o Rafael Cavalcante, falou sobre que os cristãos, o cristão tem que ser isso, o cristão, ele é a pessoa que tem que ir até aqueles que estão à margem da sociedade. E, infelizmente, tem muitos cristãos por aqui, principalmente no Brasil, que mostra a imagem do cristão extremamente o oposto a isso, né? Cristãos aí pregando ódio, pregando coisas que não devia ser pregado, que o nosso Cristo não queria pregar. Mas estamos aqui para mostrar que o cristão é aquele que vem para servir. O cristão, ele veio para servir a sociedade. E nós, desbravadores, estamos aqui para isso. Essas crianças de 10 a 15 anos, ele não precisa ser adventista, nós aceitamos qualquer crença, qualquer raça, qualquer pessoa pode, entre 10 a 15 anos, pode fazer parte do Clube de Desbravadores. Quando ele chegar nos 16 anos, aí já faz parte da diretoria do clube. E para fazer parte da diretoria do clube, aí sim tem que ser membro da Igreja Adventista. Mas entre 10 a 15 anos, você está livre. A gente vai acolher essas crianças e vai orientar para ser um bom cidadão. Eu hoje sou o que sou, graças ao Clube de Desbravadores também, pelas orientações que eu passei, por tratar bem as pessoas, todos esses ensinamentos que o clube me passa, e eu sou muito grato. Em 2012 não, com 12 anos, lá em 2004 foi o ano que eu entrei no clube, e até hoje estou aqui, já fui diretor de clube, já abri um clube lá na cidadezinha de Fagundes, já fui diretor por 5 anos,
Hoje eu sou capelão de um dos clubes aqui de Campina, sou o responsável de passar as mensagens bíblicas para os desbravadores, e é muito gratificante você ver que um trabalho seu voluntário pode ajudar crianças, pode ajudar também adultos para se tornarem pessoas de bem para a sociedade. Então, resumindo, é isso, o Clube de Desbravadores. Ai, que projeto bonito, Rômulo. Se eu já admirava só olhando ali um pouquinho, acompanhando pelo Instagram, agora se eu puder divulgar, porque a gente vive numa cidade muito carente, né? Aqui em Campina Grande a gente já teve épocas que havia muitos campinhos pelos bairros, a molecada tinha onde brincar, era mais seguro, né? Hoje você não vê mais. Não tem tanto espaço para brincadeira, tanto espaço para essa socialização. Então, onde falta prática de esporte, onde falta cultura, a gente sabe que a juventude vai ficar à mercê de caminhos que não são os melhores, né? E acaba sendo ruim, não só para eles, mas como a sociedade num todo. E é bom a gente saber esse papel que a gente tem dentro da nossa espiritualidade, da nossa crença, como é bom ajudar os outros, né? Porque a gente ajuda a outra pessoa e, na verdade, a gente está ajudando mais a nós mesmos. Então, muito obrigada por estar aqui. E agora eu queria convidar Gisele para falar um pouquinho sobre a crença dela, as vivências dela e compartilhar um pouquinho esse dia a dia dela. Seja bem-vinda, Gisele. Sim, boa noite a todos e todas. Eu agradeço muito pelo convite da Manu para participar. Eu sou do movimento Hare Krishna. Meu nome no movimento Hare Krishna é Gitamrita. Nós recebemos um nome depois de uma iniciação espiritual. E esse nome, ele quer dizer algo relacionado ao nosso serviço que nós chamamos de serviço devocional. Antes de falar um pouquinho mais, eu queria, né, destacar a importância do evento, né, falarmos sobre diversidade e tolerância, respeito, é extremamente importante. Me lembra um verso da Bhagavad Gita, em que Krishna diz que o sábio humilde é aquele que vê da mesma forma, né, o elefante, o sacerdote, o humilde, o cão e até o comedor de cachorro. Então, é universal a ideia de que nós temos que tratar todas as pessoas, independente de qualquer discriminação, qualquer característica, de qualquer fato sobre sua vida, tratá-la com respeito e amor como uma centelha divina, né, que está ali presente. Eu queria falar um pouquinho sobre o movimento Hare Krishna. Na gama de religiões, né, da Índia, que se originam na Índia, que são conhecidas pelo título de hinduísmo, apesar de o hinduísmo ser um termo cunhado pelos ocidentais, e não pelos próprios indianos. Então, dentre essa gama, esse grande guarda-chuva que abriga várias desinências, nós estamos situados no que se chama Vaishnavismo, que seria aqueles servidores que são servidores e servidoras de Vishnu, que é outro nome de Krishna. Então, nós baseamos nossa prática na Bhakti Yoga, que seria yoga. Yoga tem a mesma raiz de religião, né, a religião vem do latim, quer dizer, religare, né, religare no latim, que significa religar-se. E yoga, no nosso português, deu o verbo jungir, que é atrelar, que é conectar. Então, também tem o mesmo significado de religião. E Bhakti significa a yoga da devoção, a yoga do amor. Então, todos nós nos reconhecemos como servos e servas, ou servidores e servidoras da divindade, e nosso objetivo na nossa trilha espiritual é como reacionar ou nos religar à divindade através
do amor, do serviço amoroso. Nossa base escritural seria a Bhagavad Gita, né? Todos conhecem, ou já ouviram falar da Bhagavad Gita, né? De Nietzsche, Schopenhauer, Aleister Crowley, Mahatma Gandhi, Annie Besant, da Teosofia, assim como Helena Blavatsky, Carl Jung, George Harrison e até o nosso Raul Seixas, né? Todos, de alguma forma, acabam se encontrando com a Bhagavad Gita em algum momento. A Bhagavad Gita é considerada o suprassumo do ensinamento espiritual, né? Dentre os livros que surgem, né, da cultura védica, da cultura dos Vedas, que é esse compilado de conhecimentos milenares escritos em sânscrito, e que visam o que se chama Sanatana Dharma, que é Dharma, pode ser traduzido como religião, e Sanatana, eterno. Então, Sanatana Dharma seria a religião eterna, que é a religião da alma. E vai para Bhakti Yoga, que seria se reconectar ao sagrado através do amor. E, além da Bhagavad Gita, nós temos um livro chamado Srimad, na verdade, são 10 livros, são 10 cantos, chamado Srimad Bhagavatam, que fala desde a cosmogonia, ou do surgimento, da manifestação material, até profecias do fim, da dissolução, enfim. E estudamos principalmente o 10º canto, na verdade são 11 cantos, e estudamos principalmente o 10º canto, que trata da vida, das características, das histórias de Krishna. Como prática, esses livros e tudo mais, ela chega no Ocidente, no movimento Hare Krishna, através de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que a gente chama simplesmente Prabhupada, para simplificar, que é o fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Então, Swami Prabhupada, ele chega nos Estados Unidos no final da década de 60, e o serviço principal dele é traduzir esses livros, né, não só a Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, mas muitos outros, que do sânscrito, aproveitando algumas traduções do inglês, fazendo suas próprias traduções e colocando explicações, que a gente fala de significados para cada verso. E então, nos Estados Unidos, ele encontra seus primeiros seguidores e seguidoras, registra o seu movimento como Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e aí estabelece, né, a instituição que chega praticamente no mundo todo, e que aqui no Brasil tem templos espalhados em praticamente todos os estados. A prática diária ela é baseada numa meditação ativa, e o que eu quero dizer com meditação ativa é que nós diariamente praticamos a meditação baseada no que nós chamamos cantar dos santos nomes. Então, nós temos nós chamamos de Japamala, também é usado por várias outras tradições, né? São 108 contas, e aí, para cada conta dessa, nós falamos um Mahamantra, o grande mantra, que é o Mahamantra Hare Krishna, que é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Traduzindo rapidamente, é um apelo à divindade, que na nossa cultura é homem e mulher, Krishna e Radha. Então, nós dizemos, ó Krishna, ó Radha, e, por favor, nos ocupe em seu serviço amoroso. E aí a gente tem várias analogias, né? É uma ligação direta, nós estamos em contato direto com o divino, quando fala o nome do divino não é diferente do divino em si. Então, Prabhupada falava que você pode dizer, estar com sede, aí você diz água, 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 e a palavra água não tem uma concretude, ela não satisfaz a sua sede, diferentemente dos nomes sagrados, né? Aqui se falou alguns nomes, né, de algumas tradições,
Então, igualmente, na nossa tradição, ao falar o nome sagrado, o sagrado se faz presente. É a ligação direta, é o contato direto, né? O religar é a yoga. Além do cantar dos santos nomes, nós temos alguns princípios que seguimos, né? Prabhupada dizia que era o remédio e a dieta. O remédio é o santo nome e a dieta são alguns princípios que nós seguimos com o objetivo de alcançar algumas virtudes, né? É um processo contínuo, claro. E as virtudes são a não violência, a compaixão, através da prática do vegetarianismo, a veracidade, nos abstendo de práticas de jogos de azar, a limpeza física, mental e espiritual, através da prática sexual regulada ou através de relações estáveis, né, casamento. E aí nós praticamos esses princípios, né, essas práticas, com busca dessas virtudes para ajudar no nosso desenvolvimento espiritual. Socialmente, nós temos alguns programas como Food for Life, né, Alimentos para a Vida, que é a distribuição de alimento vegetariano regularmente ou em grande escala. Geralmente há essa distribuição em locais de, né, algum evento catastrófico no mundo, terremoto, ou né, uma enchente, um tsunami, e aí geralmente nós aparecemos ali para fazer a distribuição de alimento. Aqui em Campina Grande, a distribuição era feita a sopa, não sei se alguém aqui chegou a conhecer, acontecia no Calçadão e ela durou mais de 10 anos. Agora, com a pandemia, né, a coisa ficou complicada, mas é uma prática social que foi instituída por Prabhupada. Além disso, a gente tem escolas que são, né, o que a gente chama de Gurukula, né, a casa do mestre, para a formação educacional para todas as idades. E aqui no Brasil, eu sou representante do Ministério das Mulheres e sou fundadora da Secretaria das Mulheres, né, da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e nós atuamos com prevenção, educação, denúncia de casos de abuso, violência, assédio, e temos um fundo de amparo para mulheres em situação de vulnerabilidade material. Oferecemos, com aliadas, né, da nossa Secretaria da Mulher, oferecemos tratamento psicológico, enfim, vários serviços sociais oferecidos às mulheres que são praticantes ou que frequentam os templos ou centros culturais da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Eu acho que meu tempo já deu, falei bastante. Eu só queria convidar vocês para, se quiser ter como se diz, uma sinopse da Bhagavad Gita, né, um resumo da Bhagavad Gita, procurem no Google Canções do Divino Mestre, que é um livro e um CD que foi publicado por um devoto, Rogério Duarte, em que ele musicou algumas partes importantes da Bhagavad Gita com grandes artistas brasileiros. Então, você tem canções de Chico César, Gilberto Gil, Gal Costa, Belchior, Tom Zé, Arnaldo Antunes, Cássia Eller, Lenine, Geraldo Azevedo, João Duarte, enfim, Walter Franco. É muito interessante, assim, é um prazer só de ouvir e traz assim o conhecimento da Bhagavad Gita de uma forma bem resumida, bem didática e muito prazerosa. Então, eu convido vocês a conhecerem a Bhagavad Gita cantada, né? Gita quer dizer canção, então a Gita cantada por esses artistas, para terem um pouquinho mais de visão do que seria a Bhagavad Gita, que é esse livro universal. Agradeço novamente, Hare Krishna. Obrigadão, Gisele, pela sua participação. É bom que as pessoas conhecem um pouquinho mais, né? Houve um tempo que a gente via tanto Hare Krishna andando aqui pelo centro de Campina, era uma festa tremenda,
mas Campina foi ficando um pouquinho mais fechada, as pessoas foram ficando no seu cantinho. Sobre os livros sagrados, é interessante como algumas pessoas vão fragmentando, né, para passar a mensagem que elas desejam, porque até na bruxaria tem uma frase que diz: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Só que essa frase está incompleta. A frase completa é: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. E a lei é o amor. Isso faz uma diferença enorme, porque não é tudo que a gente pode fazer. A gente não pode fazer o nosso desejo se isso for sacrificar o desejo do outro, né? O livre-arbítrio que está aí em jogo, é o direito do outro existir também. Então a gente precisa ficar focado, né? A gente precisa estar sempre dialogando com o outro e questionando. E que bom saber que a gente tem projetos sociais acontecendo na cidade. Se a gente juntar todo mundo, Campina Grande vira um pedacinho do paraíso, né? Aqui na Terra. Já é, né? Mas pode ficar ainda melhor. Eu queria agradecer a presença de vocês e eu vou chamar agora o pastor Lennon. Ele não se apresentou no começo, ele não chegou, eu acabei sem falar com ele. Mas ele está aqui conosco, eu estou muito feliz, porque sempre que eu chamo o pastor Leno para um evento, ele é uma das primeiras pessoas a levantar a mão. Então, eu agradeço demais sua participação. E agora, com a palavra. Boa noite, gente. Se vocês ouvirem aqui um pouco de tosse, por favor, sejam compreensivos. Eu estou com Covid. E eu estou enclausurado dentro de um quarto aqui em casa. Percebam que a voz está fanha, né? E aí eu tenho que falar aqui compassadamente, com tranquilidade. Vou botar meu time aqui. Então, eu vou falar também com desprendimento, né? E de forma dialogal, porque afinal de contas, a gente está em casa, né, Manu? A gente está aqui dentro de um ambiente de conversa, uma roda de conversa. Uma roda de conversa que pede, né, o trabalho, a fluência, a prática da paz, né? E nada disso acontece sem que a lei da liberdade mais fundamental que nos faz seres humanos de verdade seja concreta também, que é a lei do amor, né? E falei, né? Então, eu gostaria de dizer assim, né, que apenas para me apresentar, meu nome é Wilkens Lennon Silva de Andrade, mas eu tenho me apresentado como Lennon Andrade, que é mais fácil. Venho da tradição batista, né, das igrejas batistas no Brasil, que é uma igreja também que surge na época da Reforma. E hoje eu estou assim numa transição, né, porque eu estou ao mesmo tempo que com a minha família, né, nós fazemos parte da primeira igreja batista de Campina Grande. Eu também estou com um projeto, né, comunitário, juntamente com o pastor Zé Barbosa Júnior, que é a Comunidade Batista do Caminho. E é uma comunidade que quer fazer-se, quer construir-se inclusiva. É uma comunidade que quer ser acolhedora, que quer ser dialógica, né, com a vida e com o Deus da vida, né? Ou a partir dessa celebração da vida, se relacionar de forma profunda com Deus que está também na vida. E a gente precisa tanto disso, né, gente? Precisa de diálogo, né? No Brasil, o diálogo foi interditado. No Brasil, há uma radicalização religiosa fundamentalista que em todo evento que nós fazemos a gente precisa tangenciar pelo menos esse assunto. Porque esse radicalismo que encontra em algum momento uma raiz cristã fundamentalista, preconceituosa, sabe, fechada,
ajudou muito a construir, sabe, essa coisa horrorosa que é o fechamento do diálogo. O diálogo não apenas interreligioso, mas o diálogo político, o diálogo social e até mesmo o diálogo nas famílias. Então, a minha primeira oração aqui, a minha primeira ideia prática que eu gostaria de conversar com vocês é dizer que a gente precisa muito, muito mesmo empregar todas as nossas energias para esse diálogo. E não existe diálogo sem escuta, sem a pedagogia da escuta, sabe? Enquanto eu ouvia vocês aqui, eu ia tentando colher alguma coisa, não concordava com tudo, né? Vamos ser sinceros, né? Interessante que essa palavra sincero realmente é algo impressionante, porque tem a ver com transparência, né? Com a abertura, mas ao mesmo tempo a transparência, mostrar-se. E a gente precisa, sabe, se assumir, mas assumir o outro também, ocupar os nossos espaços, mas permitir o espaço do outro. Solicitar ser ouvidos e ouvidas, mas também ouvir o outro, né? E quando ouvir o outro, procurar aprender com o outro, com a outra, né? Acho que falta muito isso nas religiões, sabe? Falando aqui do nosso arraial, da nossa roda de conversa, às vezes a gente se prende muito àquilo que a gente tem já pronto, né, mais ou menos definido, como um espírito litúrgico, uma prática litúrgica, um conjunto de regras. Pelo menos no cristianismo é assim, né? E às vezes a gente é muito proselitista, sabe? E isso é muito ruim, né? Porque o diálogo pressupõe essa capacidade de se abrir e aprender com o outro. E é impossível sem saber ouvir e saber ouvir com os ouvidos do coração, né? Isso é fundamental. E a paz só pode ser construída nessa dinâmica, né? Jesus, outra vez, lá em João capítulo 14, versículo 27, ele conversando com os discípulos, ele diz, gente, olha, a paz que eu quero compartilhar com vocês, eu não quero fazê-lo como as estruturas de competição selvagens do mundo faz, não. Porque na paz do mundo, todo mundo compete. Aliás, a paz do mundo de Jesus era uma paz imposta pela espada. Era a famosa Pax Romana. Então, quem concordasse com César e com seus lacaios tinha paz. Quem não concordasse era o fio da espada, né? E ele diz, olha, eu não quero dar a vocês como o mundo dá, eu quero que seja uma paz cooperativa, não é uma paz que agride a consciência do outro. É uma paz que nasce de um amor apaixonado pela vida, né? E Jesus era apaixonado pela vida. O diálogo leva a isso, gente. É por isso que eu sou tão fã. Eu sou de ordem protestante, mas eu sou fã do Papa Francisco. Amo de coração esse padre revolucionário que faz do evangelho uma prática de vida com as pessoas que moram na rua, que é o tal do padre Júlio Lancelotti. Que coisa linda. Me inspire Mahatma Gandhi. Outro dia, Gisele, eu estava assistindo um filme que eu gosto demais, eu sou meio que apaixonado por algumas propostas que vêm de Bollywood, né? Bollywood é pessoal lá ligado à Índia, né, no cinema, e tem um filme chamado Oh My God. Então, é um filme sensacional em que o camarada que é ateu, ele descobre, né, Krishna de uma forma maravilhosa no ateísmo dele, porque ele era um sujeito honesto, ele era um sujeito bom, ele queria realmente fazer do caráter dele, sabe, uma expressão da sua humanidade, e era uma coisa boa. Então, gente, que a gente possa realmente aprender uns com os outros, umas com as outras, né, e compreender que esse espírito religioso mais profundo se expressa numa espiritualidade que tem ligação de tudo com tudo, mas que passa por essa nossa capacidade de dialogar, de expressar aquilo que somos, de colocar o nosso serviço como ação social, não somente como assistencialismo,
É bem verdade, já dizia Betinho, né? Aquele que tem fome tem pressa. E há tanta gente com fome, há tanta gente sofrendo. 119 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza, que tem às vezes o almoço e não sabe o que vai fazer para a janta. Então a gente precisa mais do que nunca nos unirmos, sabe? Além da gente fazer o que está fazendo a partir da nossa experiência religiosa, nos unirmos. E o amor é isso, é essa capacidade, sabe, de ultrapassar os nossos muros, de ultrapassar as nossas liturgias, de ir além. Há uma expressão do cristianismo que eu gosto demais, que é arrependimento. Arrependimento é metanoia. Metanoia é a expansão da mente, é olhar além de si mesmo. Mas é impossível olhar além de si mesmo se não olhar primeiro para dentro de si e perceber que a fonte da vida vem de dentro para fora e não de fora para dentro. É por isso que essa paz que a gente busca, que se encontra numa fonte dentro de si mesmo, que sabe proteger as emoções e as fontes da vida nos focos de tensão. Então, a gente sabe gerenciar as nossas polêmicas e nossas divergências, mantendo a amizade, mantendo a abertura. Paz que, reconhecendo a fragilidade humana, faz do medo um instrumento pedagógico de aperfeiçoamento da personalidade, expressa no amadurecimento do caráter. O que significa aquilo que Dalai Lama respondeu a Leonardo Boff, quando Leonardo Boff perguntou: Dalai Lama, qual é a melhor religião? Já esperando que o Dalai Lama respondesse: é o budismo, né? A religião que eu professo, porque já tem mais de 5.000 anos, mas o Dalai Lama olha para Boff e diz: olha, a melhor religião é aquela que te faz melhor. É como a nossa querida da Fé Bahá'í falou: olha, que faz do ser humano um ser humano renovado por um caráter fundamentado no amor de Deus que é profundo. Só mais 30 segundos. Então, essa paz que a gente, de forma cordial, está construindo aqui, e espera que vocês que nos ouvem aí pelas redes também ajudem a construir, é a paz que não tem paz enquanto o outro também não estiver pacificado. Há muita beligerância, muita intolerância. E esse amor que é muito concreto por essa paz que dialoga, precisa vencer essa experiência de trevas, de obscurantismo do nosso país, para que todo brasileirinho, toda brasileirinha possa voltar a sorrir. E nunca mais um irmão congolês tenha que ser assassinado com tanta brutalidade, porque simplesmente queria o salário, que é, como ensina Jesus, a dignidade da sua vida por aquilo que emprestou, para poder comer, para poder ser humano. É isso aí. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Que bonito. Eu sempre fico emocionada com a fala do pastor Lennon, que ele é muito direto, né, no que a gente precisa ouvir. A gente está num tempo que algumas pessoas são detentoras de poder, e a gente precisa ter cuidado, né, porque houve uma época em que religião e política andavam de mãos dadas e ficou conhecida como a Era das Trevas, né? Então a gente tem que reconhecer o nosso papel político, como religiosos, espiritualistas ou representantes de alguma fé, temos que estar alerta. A gente não pode querer sobrepor, mas a gente tem que estar alerta e a gente tem que participar sim, porque viver é um ato político. A existência de alguns é um ato político. Inclusive, uma das mesas que a gente vai trazer é sobre o respeito à diversidade, né? A diversidade de gêneros, a diversidade das pessoas, o respeito contra a homofobia, contra o racismo, que são coisas que a gente tem precisado falar muito, porque a gente não pode permitir mais que pessoas estejam sendo espancadas, estejam sendo violadas, simplesmente por serem como são. E a gente tem que saber e compreender a diversidade humana, né? Então é para isso que a gente está mantendo esse diálogo. Eu queria convidar agora, é o nosso último convidado dessa noite, é Augusto Avelar. Ele é Bahá'í também, ele é casado com a Odete. Eu queria trazê-lo aqui. Com você, Augusto. Muito bom lhe ver novamente. Também sempre presente em tudo. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
e com esse tema maravilhoso que é harmonia entre as religiões. A harmonia é uma coisa que vem para nós, que vai ajudar a construir pontes. A harmonia ela está em todos os cantos. Harmonia na música, harmonia na família, harmonia na escrita, harmonia no jardim. Abdu'l-Bahá afirmou isso muito claramente, que a humanidade deve ser como um jardim, com diversas flores, com diversos perfumes, para que esse jardim se torne cada vez mais belo. Então, a religião ela deve ser um motivo de harmonia. E essa harmonia vem trazer para a gente muito crescimento. Um crescimento como pessoa, um crescimento como um ser humano que precisa de direcionamento. E Deus deu para a gente esse poder, o poder de pensar, o poder de agir, o poder de criar, né? E nós, seres humanos, somos aqueles mais capacitados da face da Terra para viver em harmonia, porque pensamos. Mas uma das coisas que vem nos apoiando muito, vem nos castigando muito, é o julgamento. Quando nós julgamos, dificilmente nós conseguimos ter harmonia. E a harmonia dentro das inter-religiões, das religiões, ela é muito importante, porque é através dessa multiplicidade de religiões culturais é que vai haver um crescimento espiritual, onde nós podemos compreender o outro, respeitar o outro, para que possa haver harmonia. É um dever de todos, né? Todas as religiões, todas as crenças, respeitar o espaço um do outro, né? Vivemos num país que a maioria é cristã, mas também no multi, né, de religiões e multi de culturais. E essa harmonia é necessária para que ela possa florescer um bem-estar entre a humanidade. A ONU, as Nações Unidas, né, em 2019, já deixou uma frase bem assim: no centro de todos os sistemas de fé e tradições está o reconhecimento de que estamos todos juntos e que é preciso amar e apoiar uns aos outros para viver em harmonia e paz, em um mundo ambientalmente sustentável. Então, a harmonia ela está na natureza, está no meio de todos nós, onde nós buscamos e queremos, né? Por isso a necessidade enorme para que nós possamos ter essa liberdade de expressar nossas fés, expressar a nossa liberdade, mas respeitando também a liberdade do outro, né? Para que possa haver harmonia, senão não há harmonia. Quando um defende que ele está certo ou o outro está errado, nós devemos parar e pensar e ver qual que é a posição, quem está certo e quem está errado, qual é essa probabilidade. Porque, de repente, os dois estão certos ou os dois estão errados, né? Depende da situação, né? Abdu'l-Bahá dizia muito claro também assim, de que se haver intriga entre duas pessoas que professam religião, é melhor que não há religião, mas que há harmonia entre essas duas pessoas. Que é o respeito entre essas duas pessoas. Mas que não, se a religião for motivo de guerra, é melhor que não haja religião e haja a paz. Então, a harmonia entre as religiões é necessária, mas também é que haja o respeito entre a minoria, né? Se houve a maioria, você também que tem que respeitar as minorias, para que haja essa harmonia religiosa. E esse encontro de interreligião, ele é muito gratificante, onde nós podemos aprender com os Hare Krishna,
podemos aprender com os evangélicos, podemos aprender com os católicos, podemos aprender com os umbandas, com as mães de santos, né? Eu fiquei assim um pouco preocupado quando eu via um lançamento de uma situação onde os ensinamentos dos indígenas, as religiões indígenas, talvez não sejam vistas como uma religião. E os indígenas, eles acreditavam em Deus desde quando o Brasil foi descoberto, foi invadido por Portugal, mas eles tinham um Deus, eles tinham uma religião e eles professavam uma fé, né? Então, os indígenas, eles processam a fé, eles processam um Deus, e eles têm que ser respeitado essa unidade deles também, né? Então, esse é um meio muito interessante, porque os indígenas, ele traz para a gente um meio cultural, um meio de fazer diferenciado, com uma vez nós não estamos acostumados a enxergar isso. E a harmonia entre as religiões, entre nós seres humanos, que possa acontecer, vai ajudar muito no diálogo interreligioso, né? Vai ajudar muito nessa perspectiva de tornar o mundo melhor. Para tornar o mundo melhor, a gente vai ter que investir na educação das crianças, né? Mas quem que vai dar o exemplo para essas crianças para que elas se tornem melhores? É os adultos de hoje, né? Eles vão dar os exemplos para as crianças se tornarem melhores. Mas tem que haver uma disposição do adulto para que ele possa tornar esse mundo melhor. A harmonia entre os adultos vai ensinar as crianças a ter a harmonia. Se há uma individualidade muito grande entre os adultos, ele prega a individualidade, como é que vai haver a harmonia entre as crianças? Então, na educação junto às crianças, é necessário mostrar isso para eles. E ensinar que eles possam observar e perceber, adquirir percepção de que eles são capazes de ser mais unidos, de ver harmonia entre a natureza, ver a harmonia entre a família dele, ver a harmonia na escrita, ver a harmonia na música, e ensinar para essas crianças que existe a harmonia. É possível que se possa construir essa harmonia. Quer queira, quer não, a harmonia existe. Ele pode, às vezes, dizer que não, mas ela existe ali. Ou de um jeito ou de outro, né? Se num plantio ele não tirar as ervas daninhas, o plantio vai morrer afogado, porque não houve harmonia entre aquilo que o senhor quer colher e as ervas daninhas. Então, tem que trabalhar isso, essas questões. Tem que trazer para nós somos capazes de seres pensantes, a trabalhar esse discurso da harmonia entre as religiões, a harmonia na família, a harmonia entre as instituições religiosas. Isso é necessário. Isso é possível, né? Se não fosse possível, não teria dado a nós, seres humanos, essa capacidade, né? Por isso, o Bahá'u'lláh lá atrás da gente, que a gente tem que sempre olhar isso. Ele traz um texto aqui, vou só ver esse texto encerrando, diz assim: bem-aventurado é o lugar, a casa e o coração, e bem-aventurada a cidade, a montanha, o refúgio, a caverna e o vale, a terra e o mar, o prado e a ilha, onde se haja feito menção de Deus e celebrado o seu louvor. Então, para que haja essa harmonia, é possível, então, que a gente possa ter isso em mente. Essa harmonia na natureza, essa harmonia de nós, seres humanos, que fazemos parte dessa natureza. Encerro aqui, agradeço muito estar com vocês. Muito obrigada, Augusto. É sempre muito bom ter você aqui conosco. A gente vê que nós estamos num momento difícil de políticas, se fala em educação e foi um dos pontos que houve mais discordância, né, no
no momento que a gente está vivendo, foi justamente essa questão da educação, porque algumas políticas públicas elas querem transformar a educação religiosa em um catecismo ou uma conversão e esquece a diversidade, né? Se a educação religiosa ela fosse aplicada para mostrar a diferença de pessoas, que cada um tem sua maneira de louvar e de falar com Deus, e que eu tenho essa fé que Deus ele responde a maneira que a gente perguntar, porque eu vejo as religiões como se fossem vários idiomas para a gente falar com Deus. O que importa é que a gente inicie o diálogo com ele, com ela, a maneira que a gente procura, a gente sempre tem uma resposta. Às vezes a resposta é não, e a gente acha que é porque Deus não nos ouviu. Mas nós estamos conectados com o divino, né? A bruxaria urbana é essa vivência cotidiana. É a gente viver conectado com o que está acontecendo. É a gente saber que no momento do inverno a gente precisa se recolher um pouco, que no momento de verão a gente precisa tomar sol e dar vida aos nossos projetos, saber que tudo tem um início e tem um fim. E a gente precisa aceitar a partida do sol quando ele precisa ir, porque o inverno precisa acontecer para que venha a abundância. Então, que a gente possa ter o diálogo de compreensão, que a gente possa ter esses diálogos mais vezes, para a gente conversar sobre essas questões da educação. O que é que a gente, como grupo religioso, espiritualista, com diversas fés e crenças aqui, o que é que a gente pode fazer para que as crianças tenham uma educação melhor? Inclusive revendo valores onde haja mais respeito e igualdade entre homens, mulheres e toda a diversidade humana que existe. Porque a gente perde tanto tempo julgando o outro ou atacando o outro, quando a gente vê que existem problemas mais sérios, como pessoas voltando a morrer de fome. Num país tão rico e abundante, a gente vê programas como o MST sendo condenados e empresas como a Vale, que vem destruindo o país. Até hoje, Brumadinho e Mariana estão aí, sem a gente saber notícias da punição e do que essas pessoas deveriam fazer. Então, a terra é um corpo sagrado. Eu acho que a religião ela tem esse vínculo, esse cuidado com meio ambiente, com a educação familiar, mas não impondo os nossos valores, mas buscando as nossas intercessões, para que a gente possa acolher e amparar a todos. E é por meio dos diálogos que a gente vai conseguir unir essas intercessões, conseguir ajudar ao próximo, que a gente viu aqui tanta coisa bonita. O projeto de Rômulo, que atende a crianças e adolescentes, Gisele, que atende mulheres que sofrem violência, e que pena que a gente ainda precisa ter programas para atender mulheres que sofrem de violência. Então, como a religião, como a nossa fé, a nossa religião, como estamos cuidando dessa questão dos direitos da mulher, né? Como a gente precisa levantar essas temáticas. Que a Semana da Harmonia Interreligiosa não seja apenas uma conversa que acabe aqui, mas que a gente possa levar esse debate não só com palavras, mas com ações. A gente tem várias comunidades precisando de amparo, precisando de afeto, precisando de ouvidos e desse diálogo. Que bom que vocês estiveram aqui hoje. Eu queria agradecer a todos vocês e queria agradecer também que a Semana Interreligiosa ela é organizada pela Iniciativa das Religiões Unidas, a URI, o Círculo de Cooperação Borborema, aqui de Campina Grande, e pelo Canal Paraiboa. Conta com o apoio do Fórum Diversidade Religiosa Paraíba, da Feira das Estações, que é um movimento que está querendo levantar aí a valorização ao artesanato, ao artesão, né? Porque a arte ela não é só comércio, mas ela tem o seu valor, tem o seu sagrado também. Ao movimento Vamos Juntas, que mais uma vez é sobre a questão da violência contra a mulher, que é um movimento que surgiu por conta de violência, surgiu aqui em Campina Grande por conta de mulheres que foram violentadas no período do São João e que, para que não acontecesse mais, elas marcaram de ir com carona. Vamos juntas e voltamos juntas. E hoje é um grupo com mais de 5.000 mulheres que se cuida, que está sempre indicando o melhor médico, onde comprar aquela roupa, como ajudar alguém que está passando necessidade. Então, é um grupo de mulheres muito forte e que eu acho que a gente também pode fazer mais coisa. E o coletivo Sonoras de Mulheres
o coletivo Sonora de artistas autorais, porque a música, ela também é oração, a música também é sagrado. E a gente prestar atenção nas músicas que estão sendo tocadas, quando se fala que um beijo gay é agressivo, e não se escuta a música que está tocando, né? Que eu vou botar a novinha para sentar não sei aonde. Então, a gente precisa estar mais atento com que as nossas bandeiras, o que elas estão atacando, porque são cortinas de fumaça para o que realmente vem acontecendo. Então, que a gente possa ter uma mensagem de paz para que esse Covid acabe, que a gente possa tocar o coração das pessoas e que elas consigam se cuidar melhor, cuidar do outro, que as pessoas que partiram, que elas estejam num momento de acolhimento, e as pessoas que ficaram, que elas tenham força para seguir adiante, e que esse ano, que o divino e que os deuses, e que todas as divindades sussurrem palavras de orientação e sabedoria para que a gente possa escolher verdadeiras lideranças que nos respeitem e que cuidem realmente da sua população e não do interesse público, privado, do interesse financeiro de alguns beneficiados, porque diante de uma pandemia, o Brasil teve um crescimento dos seus ricos e os pobres voltaram a morrer de fome, né? As pessoas voltaram a morrer de fome, a passar fome, a não poder, a ter que escolher se vai tomar café ou se vai almoçar. Então, que o nosso diálogo chegue nos idosos, que eu estou percebendo uma onda de idosos desamparados, que perderam o convívio, que não têm mais contato. Síndrome também dessa pandemia, né? Mas que precisam do acolhimento. Então, o que nós estamos fazendo? Eu termino essa palestra não a gente chegando a uma solução, mas trazendo muito mais questionamento e o que é que a gente pode fazer. E eu acho que a gente pode fazer muito. Então, se alguém ainda quiser falar alguma coisa, é o momento da gente se despedir. E muito obrigada a vocês que ficaram até agora, né? Quase 2 horas de conversa. Eu só queria dizer a Gisele que eu já estou aqui escutando canções do Divino Mestre. Muito obrigado. E dizer que os nossos idosos precisam ser cuidados. Se for preciso mudar o seu lugar social, mude, porque eles são importantes. Eles são os senhores e as senhoras do tempo e carregam com eles toda a sabedoria que foi acumulada até o presente. E isso é muito precioso para nós. Mesmo que eles falem pouco, ou que eles sejam tímidos, ou que seus corpos sejam frágeis, mas eles são o símbolo daquilo que foi plantado um dia que chegou até nós. Cuidemos desse patrimônio, que é um dos patrimônios mais caros da humanidade. É isso aí. Eu também fiquei curiosíssima com as canções que a Gisele falou, vou atrás, e com todas as palavras que foram ditas, me calaram profundamente no coração. Manu, você fez um resumo final, assim, tristíssimo, mas realmente é a contribuição que as tradições religiosas podem se unir para dar a esse mundo. Nós estamos devendo muita coisa ainda para tornar esse mundo melhor, mais justo, solidário, com mais amor. Muito obrigada. Mais alguém? Então, vamos nos despedindo por aqui. Mas quer falar? Eu fiquei muito feliz de estar junto com todos e aprendi muito. E sempre que for possível, eu puder participar, estou à disposição. Um abraço a todos. Eu quero aqui dizer melhoras, né? Aí o Leno, né? Escapar desse Covid, né, velho? Escapar desse Covid aí, né? Que a gente está vivendo uma situação assim, de onda de muita gripe, muito Covid. Ainda onde eu trabalho tem 5 pessoas afastadas. Então, a gente fica... É preocupante. Opa, a internet. A internet dele está ruim. Eu estou num ambiente, ele está em outro. E lá a internet às vezes falha. Mas, gente, um abraço, boa noite a todos. Obrigado, Malu, obrigado a todos, Salete, a todos. Um grande abraço. Obrigada, boa gente. Noite. Boa noite, obrigada a todos. Só lembrando que o encontro ele vai
durar a semana. Vai até sexta, vai até sábado com os encontros online. Vai ter um encontro ainda na segunda-feira sobre cantos de poder, né? As músicas que a gente pode cantar como fé, como oração. E no domingo a gente vai ter uma feirinha de artesanato, vai ter prática de yoga, vai ter as ikebanas da professora Adriana, vai ter danças circulares e vai ter música com coletivos sonoras e vocês estão todos convidados. E Rômulo, se quiser levar um grupo aí dos desbravadores, vai deixar muita gente curiosa. Tá ok, vou ver a possibilidade. Tchau, Foi tchau, um prazer, gente. viu, Manu? Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Abraço, gente. Obrigado pela companhia. Abração, Manu. Tchau, gente. Tchau. Valeu.